Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Saiu Silva aqui com vocês de novo. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu comentário, seu like, tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o jejum, né? Algumas práticas que você nunca deve fazer, ou você não deve fazer, né? Quando você for jejuar. Nós sabemos que o jejum é uma das práticas mais realizadas dos cristãos, assim, em termos de sacrifício, né? Deus aceita o jejum como forma de sacrifício. E é uma das práticas que seguiu ali a metodologia de se aproximar de Deus mesmo depois da graça, né? Porque nós sabemos que havia muito ali a prática do jejum no Antigo Testamento, ali a lei fala muito sobre, mas quando veio a graça, o jejum acompanhou. Porém, meus queridos, existem alguns critérios que nós devemos praticar no momento do jejum e outras coisas que nós não devemos fazer em relação ao jejum. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como vocês aplicar o jejum da maneira correta, tá? O jejum ele serve para diversas coisas. Ele serve para fortalecer sua fé, fortalecer o seu espírito, enfraquecer a carne. Ela serve para que você tenha uma oração melhor, uma aproximação de Deus melhor, né? E também a prática do jejum também vai oferecer bênçãos também na sua vida. Mas existem algumas maneiras de você praticar o jejum corretamente, tá? E eu vou dizer aqui quais são as maneiras, quais são as coisas que você não deve fazer quando você for fazer o jejum. A primeira delas é você nunca deve falar que vai fazer o jejum. Por quê? Porque Satanás projeta os seus planos daquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica. Então ele só nos tenta diante daquilo que a gente deixa patente, né? Que a gente fala, que a gente faz. Então nunca diga que vai fazer o jejum, porque Satanás ele pode tentar você para quebrar o jejum, tá? De diversas formas, tá, meus queridos? Então nunca fale que você vai fazer um jejum. O segundo é, nunca faça jejum para dizer que está fazendo, para mostrar que é mais santo, que quer ter mais comunhão com Deus, principalmente ali na congregação, no meio dos irmãos, porque o jejum é uma prática que envolve ali intimidade com Deus. É uma prática oculta e não deve ser feito para se mostrar ser melhor do que outras pessoas. Eu vejo muita gente dizendo, eu fiz um jejum de uma semana, de 24 horas, e Deus ele não se agrada desse tipo de jejum. Antigamente, lá no livro de Zacarias, a partir do versículo 7, a Bíblia vai dizer que muitos sacerdotes ali faziam jejum para debater entre eles quem era melhor, quem estava mais próximo de Deus, quem fazia mais jejum, quem era melhor. Então Deus ele não gosta de pessoas que fazem jejum para se exaltar, tá, meus queridos, para dizer que é melhor do que os outros, tá? A outra coisa é, Deus ele não aceita o jejum se você não aplicar algumas práticas que eu vou dizer aqui. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías 58, se não me engano 58, eu vou deixar aqui para vocês, que o verdadeiro jejum que Deus se agrada é aquele que você faz o bem, que você acolhe aquela pessoa que é desabrigada, que você, quando puder, né, acolhe aquela pessoa desabrigada, cuida do órfão, da viúva, esmola, né, e você faz o bem, cuida dos seus parentes. E uma coisa bem interessante, o jejum que Deus se agrada, para que a pessoa faça o jejum que seja agradável ao Senhor, a pessoa não deve estar sem comunhão com o seu próximo. Então, não adianta o cristão querer fazer jejum se está brigado com algum irmão, se tem alguma coisa pendente com o seu próximo, se fez alguma coisa errada e não foi lá pedir perdão. Não adianta, porque jejum é um sacrifício e todo sacrifício que nós fazemos para Deus requer santidade. Todo sacrifício requer santidade. Então, se você tem alguma coisa contra seu irmão, contra seu parente, contra seu esposo, sua esposa, tá? Brigou, discutiu ali sobre alguma questão, peça perdão, peça desculpas a ele, porque Deus ele aceita o sacrifício quando o sacrifício ele é puro, sem mácula, tá, meus queridos? Tá? Não adianta as pessoas fazerem jejum. Eu antigamente eu fazia muito jejum, mas eu não entendia a maneira correta de praticar o jejum e eu pecava. Por que muitas pessoas às vezes vai fazer o jejum e ali de repente quebra o jejum com coisas bobas? Eu já quebrei jejum com bala. Alguém aparece do nada, me dá uma balinha, coloco na boca, quebra o jejum. Ou então um biscoito,
tá? Então, tudo isso aí é uma armadilha que o inimigo ele coloca, e a pessoa fica vulnerável por conta de não vigiar. Então, o que acontece? Quando você não está bem com seu próximo, não está em comunhão com seus irmãos, você fica muito mais sujeito a ser tentado por Satanás, e o seu jejum ou não vai para frente, ou Deus ele não recebe. Aí lá no livro de Zacarias, os sacerdotes vão dizer assim: ah, Senhor, mas nós jejuamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, sabe? Eles dão aquela gama de questionamentos ali a Deus, porque eles fazem o jejum, fazem o jejum, e dizem assim: por que o Senhor não nos ouve? E o Senhor vai dizer: por que eu não escuto vocês? Porque vocês não se desligam as ataduras da iniquidade. Certo? Qual o jejum que eu quero? Ele vai dizer: que desateis as ataduras da iniquidade. Fazer isso. E depois façam jejum, que eu vou abençoar vocês. Aí eu os ouvirei. Mas primeiro desatem as ataduras da iniquidade. O que é iniquidade? É ser contra aquilo que é correto. O que é iniquidade? Iniquidade é ser avesso à equidade, à justiça, à santidade, tá? Ser inimigo de Deus, praticar coisas que não agradam ao Senhor, estar de mal com o seu próximo, tá? Então tudo isso aí Deus não se agrada. O que é que ele fala? Olha, desatem as ataduras da iniquidade. Quando vocês desatarem as ataduras da iniquidade, serem sinceros um para com os outros, se desviarem do mal, buscar atender às necessidades dos que precisam, aí sim, quando vocês começarem a andar, começarem a obedecer minha palavra, aí sim vocês podem fazer jejum, e eu ouvirei, e vos abençoarei, e vos curarei. Olha aí, ele diz assim: vos curarei. No livro de Isaías, ele fala as bênçãos, Isaías 58. Isaías 58. Ele fala isso: eu vos abençoarei e vos curarei, porque vocês estão praticando realmente o jejum verdadeiro, tá, meus queridos? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês aqui hoje. E você também que às vezes quer fazer jejum para curar de pensamentos que vêm, atribulações, coisas que você não quer pensar. Às vezes o diabo coloca pensamentos negativos na sua mente, coisas que não vêm da parte do Senhor, para te atribular, para te tirar sua paz. O jejum também serve para isso, para te fortalecer sua fé, para aniquilar esses pensamentos aí. Vocês que falam muito aqui nos comentários sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos que vêm de acusação. O jejum também serve para isso. Eu vou fazer um vídeo aqui depois falando como você combater pensamentos intrusivos aplicando o verdadeiro jejum, o jejum que agrada ao Senhor, tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, tá? Para poder o canal crescer e o YouTube enviar para outras pessoas, tá bom? Que precisam ouvir essa palavra. Não se esqueça, Jesus está no controle da sua vida, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.